Oi, tudo bem? Sou Wagner. Como que você está? Espero que você esteja bem. Vamos iniciar agora as reflexões da nossa leitura do último episódio, que foi o livro de 1 Samuel, capítulo 16 ao 20. O que nós podemos ver nesse capítulo? A história de Davi, né? Como Davi foi escolhido depois de Saul depois de Deus ter tirado a benção de Saul, e a gente está vendo o percurso que Davi teve após ele ter a benção de Samuel até se tornar rei. Então o que a gente pode ver? Que ele era um improvável, o menor irmão, e que ele derrotou Golias. Que ele foi posto na presença do rei e mesmo assim continuava fazendo os afazeres diários. Cuidava de ovelha, tocava harpa, ia levar as coisas para os irmãos quando o pai pedia. E a partir disso a gente pode tirar uma reflexão muito interessante. O que seriam essas reflexões? Que Davi ser escolhido nos deixa uma reflexão de que, por menor que a gente seja, você e eu sejamos, é possível derrotar o nosso gigante. O que é o nosso gigante? O que seria Golias, que nós podemos interpretar assim? São as adversidades da vida. Nada é tão grande que não possa vir ao chão cair, como uma pedra. Uma simbologia aí de algo pequeno que pode derrubar um gigante. Um outro ponto interessante é que Davi, em nenhum momento, quando Samuel falou que ele ia ser o rei de Israel, ele parou de fazer as coisas que ele tinha que fazer e se forgou, não. Um ponto interessante é que é necessário continuar fazendo os afazeres diários, porque é eles que vão trazer o aprendizado para eu ou você chegar onde desejamos chegar. Um exemplo. Davi lutou contra Golias, mas antes ele lutou contra leão, contra urso para proteger as ovelhas. Uma analogia aí, né? Lutou com coisas maiores que ele. Então foi um grande aprendizado. E um ponto interessante foi Jonatas e Davi, que deixa uma reflexão muito interessante. Que a gente precisa ter a mente aberta para aceitar a ajuda de quem quer nos ver crescer. Isso quer dizer um tanto de humildade, né? Vamos refletir um pouco no papel de Jonatas na história de Davi. Ele é filho de Saul. Ele está encobertando Davi porque Saul está possesso por Davi, está louco, quer matar o Davi. Está armando várias emboscadas, mas Jonatas está ajudando ele. E é interessante que fica claro que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então, vai aparecer pessoas para te ajudar, aceite ajuda. Se for do interesse da pessoa, se for uma ajuda por mero interesse, a pessoa te ajudar a fazer o bem e cobrar, tudo bem, o problema é da pessoa. Toda ajuda ela deve ser feita de bom coração. Bom, essas foram as reflexões do último episódio. Espero que você tenha gostado. Lembre-se de deixar também suas reflexões no comentário. Curte e compartilha aqui com a gente o que você pensou. Dá um like no vídeo aí, curte o vídeo e vamos seguir para a leitura de hoje. Vamos lá. Respira. Livro de 1 Samuel, capítulo 21. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vem só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio, pelo qual te enviei, e o qual te ordenei. Quantos os mancebos, aponta-lhes tal e tal lugar. Agora, pois que tens a mão, dá-me 50 pães na minha mão.
ou que se acha? E respondeu o sacerdote Davi: Não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, e ao menos os mancebos se abstêm das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote. Ele disse: Sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem, e de ontem. Quando eu saí, os vossos mancebos também eram santos. Em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santifica outro nos vasos. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor para pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, Edomeu e mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Por que não trouxe à mão nem a minha espada, nem a minha arma? Porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho. Eis que ela aqui está envolta num pano por detrás do efode. Se tu queres tomar, toma, porque nenhum outro há aqui, senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante? Dá-me. Davi foge para Aquis, rei de Gate. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava desde nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que contrafez diante dos olhos deles, e fez como doido entre suas mãos, e agravatava nas portas do portal, e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que nos trouxe-nos aqui? Por que trouxe a mim? E falaram-me a mim doidos, para que trouxeis, e este fizesse doidice diante de mim? Há de 7 entrar na minha casa? Capítulo 22. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em perto, e todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe perante ao rei dos Moabitas, e ficaram com eles todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gad disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nob. E ouviu Saul que já sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos também o filho de Jessé, a todos vós, terra e vinhas, e farvos a todos os chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenham conspirado contra mim? E ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, nenhum dentre vós a que se doa de mim. E meu participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo, para me armar ciladas, como se vê nesse dia. Então respondeu Doeg, o Edomeu, que também estava com o criado de Saul, e disse: Ao filho de Jessé vi vir a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube, a qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei, e disse: Ouve, Peste, filho de Aitube. E ele disse:
Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste pão e a espada e consultastes por ele a Deus, para que levantasse contra mim a arma meciladas, como se nesse dia? E respondeu Elimeleque ao rei, e disse: E quem entre todos os teus criados é tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honra na tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não imputei o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque morrerá certamente, tu e toda a casa do teu pai. E disse o rei aos suas guardas que estavam com ele: Virai-vos e matai-vos os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra o sacerdote do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Viras tu e arremate-te contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o Edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens, que vestiam efode de linho. Também a 9 cidade desses sacerdotes. Passou o fio da espada desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mamá. E até os bois, jumentos e ovelhas passaram o fio da espada. Ou seja, a inveja mata, tá vendo? Olha que doideira. Saul estava pistola com Davi. Abiatar, um dos sacerdotes, escapa e vem ter com Davi. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, a qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia, estando ali Doeg, o Edomeu, não deixaria de eu denunciar a Saul. E dei ocasião contra todas as almas da casa do teu pai. Fique comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estará salvo comigo. Capítulo 23. Davi livra Keila. E foi anunciado a Davi dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saquearam as eiras, e consultou Davi ao Senhor dizendo: Irei eu e ferirei aos filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai, ferirá os filisteus e livrarás a Keila. Porém o homem de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais ainda a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, e Keila desceu com o efode na mão, e foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi. E os seus homens, sabendo pois Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui o efode. E disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procurou vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão. Descerá Saul como teu servo? Tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber o teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: Entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Saul persegue Davi até o deserto de Zif. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte do deserto de Zif.
E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a buscar da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatã, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e confortou a sua mão em Deus, e disse: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatã voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes, no bosque do outeiro de Áquila, que está na mão direita de Gesimão. Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme todo o desejo da tua alma, por nós, entregarmo-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vós compadecestes de mim. E depois ele em si ainda mais, e sabei notar o lugar que frequento, quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo, pelo que atentai bem, e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconder. Então voltai para mim com toda a certeza, e irei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então, se levantares eles e se forem a Zif diante de Saul, Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campanha à direita de Gesimon. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que ouviu Saul seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desde a banda do norte, e Davi e seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e seus homens cercaram a Davi e os seus homens para lançar mão dele. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar chamou Selá Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes em Engedi. Capítulo 24. Davi corta a orla do manto de Saul. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi à busca de Davi e de seus homens, até aos cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns curais de ovelhas no caminho onde estava uma caverna, e entrou nela Saul. Acobriu seus pés, e Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia da qual o Senhor te diz: Eis que te dou teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que, depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras, Davi conteve aos seus homens e não lhe permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E Davi disse: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que esses dias os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna. Alguns disseram que te mataste, porém minha mão te poupou. Porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois,
e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu, o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será juiz, e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas as palavras, disse Saul: é esta a tua voz, o meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou, e disse a Davi: mais justo é do que eu, pois tu me recomendaste, mais justo é do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostrastes hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há aqui encontrado seu inimigo deixaria ir por bom caminho. O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente há de reinar, e que o reino de Israel há de se firmar na tua mão. Portanto, agora, jura-me pelo Senhor, que não desregará a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa do meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Ou seja, Davi podia matar Saul, não matou, por bondade. Saul reconheceu e realmente viu que, por Deus ter tirado a bênção de Saul para governar Israel, a bênção estava com Davi, e Davi que ia governar Israel. E não queria ser apagado da história a família dele, nem o nome dele. Capítulo 25. A morte de Samuel e a retirada de Davi para o deserto de Parã. E faleceu Samuel, e todo Israel se juntou, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, que tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E ouviu Davi 10 mancebos e disse aos mancebos: subi ao Carmelo e indo a Nabal perguntar-lhe em meu nome como está. E assim direi àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiverem convosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhe faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Perguntam os teus mancebos, e eles todos dirão: esses mancebos, pois, acharam graça em teus olhos. Esses mancebos, pois, acham graça em teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, aos teus servos e a Davi teu filho o que acharem à mão. Chegando, pois, os mancebos de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras no nome de Davi, se calaram. Nabal recusa dar víveres aos servos de Davi. E Nabal respondeu ao criado de Davi, e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Meus servos a hoje, a cada um foge seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas vezes que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os mancebos de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme suas palavras, pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os mancebos o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto e saudar o nosso amo, porém este se lançou a eles.
Todavia, aqueles homens têm sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim no de dia como de noite, todos os dias que andamos com ele, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora, e vê que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Davi ficou pistola porque Nabal não quis ajudar ele. Ou seja, Davi ajudou tanto o cara, quando Davi foi pedir, ele não precisou vir assim, foi pedir, ele não quis ajudar. Ele falou que nem vai ser Davi. Então, beleza, vamos ver a história, como desenrola. Abigail apazigua Davi. Então Abigail se apresentou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, 200 passas de figo passado, e a pôs sobre o jumento, e disse aos seus mancebos: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto, o que porém não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu o quê? Abigail era esperta. E sucedeu o quê? Andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles, e disse Davi: Na verdade, que vão, tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até o menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou os seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixe, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial a saber. Nabal impressiona no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e a tua serva não viu os mancebos do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva, meu senhor. Dê-se aos mancebos que andam após as pisadas do meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme no meu senhor. Porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu senhor será atada no fecho dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por peso do coração o sangue que se causa derramar nem pouco, ou haver salvado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho. Bendita tu que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que minha mão me salvaste. Porque na verdade é o Senhor Deus de Israel que me impediu que te fizeste mal. Que se tu não te apressares e me não vieres ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Davi destruiu tudo até o cara. O cara foi ingrato. Acho que remete à ingratidão esse aqui. Então Davi tomou a sua mão o que tinha trazido e disse: sobe em paz a tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz, e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que,
Pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouviu Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta na mão de Nabal, e o deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto na terra e disse: Eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Abigail se apressou e se levantou e montou no jumento com suas 5 moças e se seguiram as suas pisadas, e ele seguiu o mensageiro Davi, e foi sua mulher. Também tomou a Davi a Ainoá de Israel, e também ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, a qual era de Galim. Bom, chegamos ao final do capítulo de hoje. Estamos vendo que até Davi assumir o reinado é uma construção de diversas coisas. Podemos ver também muita questão de ingratidão que aconteceu com Nabal. E aí, no próximo episódio, vamos fazer as reflexões com base nessa leitura. Agradeço sua audiência e vejo você numa próxima. Até mais!